Boa tarde a todos. Então vamos hoje para a aula 5, começar o capítulo 2 do nosso curso. Então, agora vamos começar de fato as teorias de Young Mills. Depois do primeiro capítulo, falando sobre simetrias, agora a gente começa a falar propriamente sobre teorias de Young Mills. Então, na última aula a gente discutiu, na segunda parte da aula, o contexto no qual Young Mills estavam inseridos no ano 54, quando escreveram o trabalho deles, né? A gente discutiu também os conceitos relevantes de teoria de grupos que vão aparecer aqui o tempo todo daqui para frente. Coisas adicionais que a gente precisa eu vou comentar quando for o caso, mas a gente falou um pouco sobre o grupo SU2 em particular, e tudo que a gente falou para o SU2, com as devidas modificações, né, vai valer para o grupo SUN, que é o nosso principal grupo de interesse, porque é o grupo de Lie que aparece nas interações fundamentais da gravitação, que acho que a gente está interessado quando a gente fala do modelo padrão. Então a gente estava interessado em transformações unitárias, conectadas continuamente com a identidade. A gente foi levado a estudar esse tipo de grupo, em particular o SU2, foi o grupo que motivou o trabalho de Young Mills para tentar entender o isospin como sendo uma simetria não global, mas uma simetria local. No entender deles, a descrição por teoria de campos das interações fundamentais, que tem um caráter local, é mais consistente, é mais compatível com a noção local de simetria, e não global, como se pensava à época. Dado que o eletromagnetismo pode ser obtido através do princípio de Gauge, ou seja, de você alçar a local uma simetria que é global, as consequências dessa imposição, por assim dizer, nos trazem as informações relevantes sobre o eletromagnetismo, e eles se perguntaram se fazendo a mesma coisa com o isospin nós seríamos capazes de escrever as interações fortes. Como eu disse para vocês já na época, não foi tão bem recebido assim, porque trazia certas características, né, em particular 3 bósons de Gauge, 3 bósons vetoriais sem massa, que deveriam aparecer como se fossem 3 focos, por assim dizer, associados ao isospin, que não eram observados na época, não apareciam no espectro. Então, Pauli criticou o trabalho na época, sempre o Pauli, e o trabalho foi, de certa forma, deixado um pouco de lado, mas a ideia por trás do trabalho não. Então, o Tiama, por exemplo, carregava a mesma ideia, os mesmos conceitos na cabeça dele, e no futuro, né, poucos anos depois, quando foram desenvolvidos trabalhos ligados com a quebra espontânea de simetria, que também apresentava seus problemas, a saber, os bósons de Goldstone, que não eram observados, nós vamos discutir isso no capítulo 3 mais à frente, com o mecanismo de Higgs, em 64, os dois problemas se curaram, por assim dizer. Então, os bósons de Goldstone que não eram vistos, os bósons de Gauge que não eram vistos, ambos são transformados em bósons vetoriais massivos, que são eventualmente observados, né? No caso da eletrofrágil seriam W+, W- e Z0 em particular. Então, todas as ideias foram colocadas ali. Num primeiro momento não foram tidas como toda a verdade, não foi... SU2 não era o grupo das interações fortes também, foi descoberto depois por Gell-Mann, etc., que a estrutura que a gente precisava era um SU3, na verdade. O SU3 do Gell-Mann, relembrem, é de sabor, não é de cor, mas o SU3 de cor também é um SU3, né? Então, as ideias iniciais não foram exatamente o que trouxeram as interações fundamentais ao palco que nós temos hoje, no modelo padrão, mas elas são, eu diria, a base para tudo. Então, as teorias de Young Mills são a base para a descrição das interações fundamentais, em particular, no modelo padrão da física de partículas. Tá? Como a gente já falou, então, Young Mills são a base para a descrição da física de partículas, ou botar das interações fundamentais, magicamente, em particular o modelo padrão. E a gente pode entender as teorias de Young Mills, como a gente vai ver hoje, como generalizações do eletromagnetismo. A gente vai ver em que sentido elas são generalizações do eletromagnetismo. Mas no eletromagnetismo, o grupo em questão, né, é um grupo U1.
Ou seja, a gente tem uma transformação que é basicamente uma fase. Então, é um grupo muito simples, em particular abeliano. Em que sentido? Se você faz uma transformação de fase, depois outra transformação de fase, não importa qual é a ordem que você faz, as fases simplesmente se somam independente da ordem. Como a gente vai ver, isso não é verdade para qualquer grupo. Então, por exemplo, eu lembro vocês do momento angular. As matrizes no momento angular não comutam. Então, você não pode trocar as transformações que você faz, transformações finitas, como se tanto faz qual é a ordem. Se você fizer uma rotação num eixo de 90 graus, depois fizer em outro eixo de 90 graus, se você tentar fazer na ordem contrária, você pode chegar em dois lugares distintos. Elas não comutam, necessariamente. Então, quando a gente for tentar generalizar o eletromagnetismo para grupos que são mais complicados do que uma fase pura, que tem alguma estrutura que não comuta e, portanto, o nome não abeliano, a gente vai ver que a gente precisa ter alguns cuidados adicionais. As coisas não vão ser tão simples. Mas é justamente nesses cuidados adicionais que vão estar a riqueza da teoria. E a gente vai explorar isso hoje, começar a explorar isso hoje. Então vamos lá. O caso mais simples que a gente estudou do eletromagnetismo, considerando campos escalares só por simplicidade de notação, mas poderíamos considerar campos espinoriais, se quiséssemos. Então a gente partiu de uma lagrangiana desse tipo. E aqui a simetria que a gente observa, lembrando então, era uma simetria 1-1, ou seja, a simetria era φ vai em φ', que é igual a exponencial de θ, φ. Isso mesmo θ para todos os pontos do espaço. Então o que a gente observou é que se a gente adota agora o princípio de Gauge, ou seja, a gente torna, esse é um nome que eu estou dando para essa filosofia de tornar o que é global local. Isso é uma imposição que eu estou fazendo. A natureza não me diz que tem que ser assim. Mas nós sabemos que se fizermos assim, a gente consegue chegar num lugar onde a gente consegue descrever a natureza. Então, eu considero como um princípio. Né? Pelo menos do ponto de vista didático. Significa sair de um θ só, que é o mesmo para todos os pontos do espaço-tempo, e escolher agora fases que dependem do ponto em questão, trazendo, portanto, um conceito de localidade que é inerente às teorias de campos que usamos para descrever a natureza. Muito bem, se fazemos isso, a gente imediatamente vê que o termo dmi-φ, né, ele se transforma como um pedaço que é ok, mais um pedaço que não é ok. Aqui vou ter fase. Vou botar aqui. Não ok. No sentido de que isso não vai dar invariância dessa lagrangiana por causa do termo com derivados. Então nós vimos uma forma de resolver esse problema. Nós introduzimos os comparadores W de XY, né? E com esses comparadores nós construímos derivadas covariantes, ou seja, a gente viu que se a gente passasse da derivada usual para um outro tipo de derivada, através da introdução agora de um novo grau de liberdade ou de um novo campo, a gente viu que a gente conseguia, fazendo certas transformações inicial, ou seja, impondo que essa derivada funcionasse de forma covariante através do comparador, né? O que queria dizer, se eu transformar esse dmi-φ, ele vai se transformar sob transformações locais, da mesma forma que o meu φ se transformava. Se eu fizer isso, eu consigo obter que, nesse formato aqui, essa derivada covariante tem que se transformar como uma conhecida transformação de Gauge do eletromagnetismo. Isso sempre levando em conta que eu também estou fazendo uma transformação dos meus campos φ local ao mesmo tempo, se eu tiver campo de matéria. Então isso foi o que a gente viu até agora, né? Então se eu fizer essa mudança aqui agora, eu posso dizer que eu tenho uma local, uma mais global. Nós vimos que introduzindo esse campo aqui apenas, esse campo não teria dinâmica, ele seria um puro vínculo. Então, se
Se queremos falar da dinâmica dele, ou como ele se propaga, a saber, precisamos introduzir termos quadráticos em amigo. Nós vimos que a forma mais geral, ou como eu posso dizer, univocamente, a gente tem que a parte, o termo quadrático em amigo, com até duas derivadas, ignorando termos de borda, simétrico por Lorentz, e também por transformações de calibre, transformações de fase local, univocamente determina que esse termo tem que ser Maxwell. Então a gente tem agora uma forma de lidar com a matéria, que está se transformando agora de forma covariante através dessa nova derivada que nós introduzimos, e esse campo adicional que a gente introduziu recebe dinâmica por um termo que fica univocamente determinado pelas simetrias. Nós vimos também que poderíamos, por analogia com a gravitação, com a relatividade geral, obter esse F' de interesse através do computador das derivadas covariantes, o que se torna muito mais prático do ponto de vista de fazer conta, né? Tudo isso a gente vai usar hoje, por isso que eu estou revendo. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: esses são os ingredientes que a gente precisa para poder fazer a passagem de um grupo 1 global para local. Então, se eu tenho uma fase, 1 grau de liberdade de transformação do meu grupo, por assim dizer, eu introduzo 1 grau de liberdade adicional, de uma forma bem específica, que me permite ter covariância, e estudo a dinâmica dele, calculando basicamente o computador das derivadas covariantes que foram construídas daquela forma que a gente viu, para poder atingir os nossos objetivos. Então, a pergunta que a gente se faz é o seguinte: e se eu tivesse um grupo de Lie mais geral? Se tivesse um grupo de Lie mais geral, será que eu consigo reproduzir tudo isso que eu fiz, uma transformação de fase, para esse grupo mais geral? A resposta é sim. Nós não vamos considerar os grupos de Lie mais gerais possíveis, porque eles não são do nosso interesse na física das partículas. Vocês poderiam calcular, ou perdão, vocês poderiam estudar qualquer grupo de Lie em princípio, que tenha determinadas propriedades para você chegar a uma teoria que faz sentido, mas a gente está particularmente interessado em grupos de Lie bem específicos, que são os S ou N. Porque eu falei que são eles que aparecem na descrição das interações fundamentais. Nós sabemos, inclusive, que através do teorema de polinômio angulo, a gente só pode ter concarreiras internas se as internas a gente já conhece. Em princípio, a gente não precisaria, para estudar a física de partículas do jeito que a gente estuda, de nada além de U1 e SONs, por assim dizer. Se vocês querem estudar outros tipos de teoria, vocês podem precisar de grupos mais complicados. Então, a gente poderia se restringir aqui a grupos de Lie quaisquer. Poderíamos falar grupos de Lie simples e compactos, ainda permite uma caracterização ampla que envolve SON, SON, SPN, 5 grupos excepcionais, mas nós vamos focar, para tudo que a gente vai fazer aqui, no SON, em um dos grupos de Lie simples e compactos, por necessidade, por conveniência, porque é o que a gente precisa de fato. Né? Mas tudo que a gente fizer para SON poderia ser feito, por exemplo, com SPN, se alguém estiver trabalhando com alguma teoria que precise deles, ou algum grupo excepcional, né? G6, então a gente vai focar no SON. Em particular, a gente vai sempre falar de SON, porque para passar do SO2 para o SON, o esforço adicional não é muito maior, mas a gente vai sempre comentar o SO2 porque ele é um caso mais palpável. Todo mundo que já estudou o SO2 no momento angular. Então a gente tem mais domínio sobre ele, é mais fácil enxergar as coisas. Beleza? Então vamos focar no SON. Então vamos começar. Em relação ao setup, alguma pergunta? Se não, vamos começar. Conforme a gente discutiu na última aula, o interesse principal de amigos era estudar isospin, que era um SO2. Como eu disse para vocês, estudar o SO2 ou SON, a diferença é pequena. Então a gente vai falar para SON, que é mais geral, e vai sempre particularizando coisas para SO2, por economia. Então vamos começar. Seja φ
um múltiplo, eu vou dizer o que eu quero dizer com isso, de campos da mesma forma que lá no isospin, que era um grupo SU2 de interesse, a gente tinha objetos que eram dupletos, ou seja, eram estruturas que carregavam dois campos que têm alguma propriedade de transformação em particular que é similar. A gente pode generalizar isso como se, imagina se houvessem mais partículas que o próton e o nêutron que se comportam de forma parecida sobre a tal transformação que a gente tem. No caso, sobre as interações fortes, né? E possuem massa semelhante uns com os outros. Então, eu poderia colocar mais caras aqui. Né? O grupo de simetria em questão não seria mais SU2, seria SU3, SU4, SU5. Então, múltiplete nesse caso quer dizer uma organização, um vetor, por assim dizer, de campos que reúne todos os campos que se transformam de forma semelhante sobre uma determinada transformação. Então, para todos os efeitos, isso aqui é um vetor com N entradas complexas, no princípio, tá bom? Esse vetor vai ser transformado por uma transformação análoga a uma transformação do SU2, agora com N entradas, no caso uma SUN, que a gente estudou na última aula. Então, o que eu quero estudar aqui são transformações do tipo φ vai em φ', U, φ, onde U, como a gente viu, pode ser escrito como exponencial de θTA, onde esses TA são os geradores do grupo em questão, do SUN que a gente estudou na última aula. E esses θA são parâmetros, um para cada gerador. Então, se eu quero fazer uma transformação na direção, digamos que eu estou falando de rotações, né? Aqui eu teria as sigma de Pauli. Estou fazendo uma rotação em torno da direção x, eu vou ter um parâmetro θx, para rotação em torno da direção y, eu vou ter um θy, para rotação em torno da direção z, eu vou ter um θz. Então, para cada gerador do seu grupo, você vai ter um parâmetro se você quer parametrizar a transformação mais geral possível. Né? Então, esse foi o setup que a gente montou na última aula, falar disso, né? Baseado na ideia do Young Mills para isospin, no caso SU2. Estou fazendo um pouquinho mais geral, mas nada mais do que isso. Beleza? Então, vamos escrever uma Lagrangiana específica, só por definir-lhes. Aliás, não precisa nem até apagar essa Lagrangiana aqui, que eu vou. Então, uma Lagrangiana possível, invariante por esse tipo de transformação, em vez do estado, agora a gente vai ter um dagger, porque a gente agora tem uma estrutura matricial, mas para todos os efeitos o resto pode continuar igual. Então, agora a gente passou de um campo escalar que se transformava por uma fase, para um multiplete de campos escalares se transforma agora por uma transformação do SU2. É uma generalização do que a gente tinha feito antes. A gente vai generalizar todas as etapas. Né? Então, a simetria aqui agora, em vez de uma fase, como a gente escreveu e a gente montou a Lagrangiana justamente para ter assim, essa simetria é uma SUN, em princípio global. Ou seja, essas transformações U, eu estou mandando um sinal convencional aqui para uma convenção mínima. Vocês podem botar com mais ou com menos, do jeito que vocês quiserem. A gente vai botar menos e vai ser consistente com ela até o final. Uma transformação que tem esse θA, no caso do SUN, como vocês fizeram no exercício da última aula, esse A pode ir de 1 até n² menos 1. Cada um desses θ, por exemplo, no SU2 seriam 3, θ1, θ2, θ3. São os mesmos para qualquer ponto do espaço-tempo em princípio. Então, se eu fizer uma transformação, vamos olhar o termo de massa, por exemplo. Da mesma forma que a transformação de fase deixava esse termo invariante, agora, tomando o dagger aqui, e lembrando que essa transformação é unitária, portanto isso aqui é a identidade, isso aqui ainda é deixado invariante por essa transformação do SUN. Da mesma forma que antes, apesar do termo de massa ser deixado invariante, agora o termo com derivada não vai ser deixado invariante. Vamos ver explicitamente.
Uma mera generalização do que a gente estava fazendo antes. Mas a gente vai ver que essa mera generalização, a gente vai repetir os mesmos passos, eu vou andar muito mais rápido do que na primeira vez por razões óbvias, né? Mas a gente vai ver que apesar de fazer as mesmas coisas, a gente vai chegar a um resultado ligeiramente diferente, com algumas peculiaridades. Então, novamente, o termo de derivada agora, ele vai se transformar como sendo, deixa eu fazer o quadrado da convenção, alguma coisa assim, mais então, novamente, isso aqui é o que a gente espera, é a parte ok, isso aqui é a parte que não está ok. Ou seja, se eu agora pegar e fizer a mesma coisa para o limite Dagger, a gente vai ver que vai ter um pedaço, vai ficar invariante e outro pedaço que não, como antes. A diferença é que agora, em vez de ter um exponencial de θ, a gente tem uma transformação mais complicada. Mas ainda tem esse mesmo problema na derivada usual. Mas pera, a gente já sabe como resolver isso, a gente precisa introduzir comparadores. Então a gente tem que introduzir o mesmo tipo de objeto que a gente introduziu antes, dado x, y, para poder conectar distintos pontos e aí construir uma nova derivada covariante. Agora, de forma mais geral, a transformação dele, em vez de ser sanduichada por uma fase, vai ser sanduichada por um U, tomado em um determinado ponto, já que agora a gente está querendo alçar essa simetria global ou local, portanto dependente dos pontos. Então, por construção, da mesma forma que a gente construiu com fase, a gente pode imitar, sem qualquer problema aqui. E agora, eu vou ter um U pela esquerda e um U menos U pela direita. Justamente porque eu sei que quando eu atuar com esse meu dado de xy no meu φ de y, puta que pariu. Tá de sacanagem. Nossa. Bom, então vamos retornar agora que voltou a luz. Como eu estava dizendo, a gente introduziu então um comparador com determinada propriedade de transformação, de tal forma que quando eu atuar com ele no meu φ de y, da mesma forma que a gente viu antes, né, ele vai se transformar, que eu não vou refazer, né, é muito simples, mas ele vai se transformar exatamente como se transformaria um campo em x. Isso vai nos permitir que a gente descreva uma derivada covariante atuando em φ de maneira totalmente similar à que a gente definiu antes, apesar de agora as U serem mais complicadas, né? E vai nos permitir refazer tudo aquilo que a gente estava fazendo. Em particular, que agora vem a primeira diferença, mas nada demais, é que quando a gente agora escreveu o nosso campo AMI, quem está sendo introduzido, esse campo AMI, agora em vez de tomar valores em números, ele agora vai tomar valores em matrizes. Porque agora a gente tem que atuar em vetores. Beleza? Então agora a gente vai ter alguma transformação que vai estar ligada com esses geradores TA, que são como as matrizes de Pauli em particular, que vão misturar esses φs dentro do multipleto entre si. Então quando você for introduzir um campo só, não vai ser suficiente para você poder acoplar com todos os geradores. Você poderia colocar o mesmo AMI para todos os geradores, mas isso não vai funcionar. Então a gente, em princípio, agora, repetindo todos os passos, a única diferença é que quando a gente introduzir na derivada covariante os novos campos que a gente precisa, aqui eu vou escrever AMI, aqui dentro vai estar subentendido. Aqui na frente dessa derivada está subentendido que é uma matriz identidade, então é identidade vezes dmi. E nesse AMI aqui, na verdade, para eu conseguir o que eu quero, eu vou precisar escrevê-lo como um AMI-ATA. Onde aqui, na verdade, antes era só um 1, né? Agora tem uma estrutura matricial. A gente vai precisar, para conseguir o que a gente quer dessa vez, em todas as direções, a gente poderia, em princípio, fazer uma transformação, se vocês forem pensar em rotações novamente, direção X, direção Y, direção Z, introduzir um fóton, ou análogo de um fóton, para cada uma das direções de rotação que a gente tem. Beleza? Isso não é a mesma coisa que eu fazer, por exemplo, exponencial de θ1, exponencial de θ2, exponencial de θ3, de θ4. Porque se eu só fosse colocando várias fases, lembrem, somar fases comuta.
Aqui esses TA não comutam entre si. Então aqui vai ser θ1 T1, θ2 T2, θ3 T3, onde T1 e T2 T3 não comutam entre si. Então a ordem que eu faço modifica o meu resultado. Então não é a mesma coisa que adicionar N fótons, não é isso. Mas a gente vai adicionar N campos da mesma forma que a gente adicionou o fóton. Essa pequena diferença. O que eu quero dizer em outras palavras é, o 1 elevado a N não é S um N. Beleza? Então vamos lá. A nossa derivada vai ser transformada da mesma forma, eu não vou repetir todos os detalhes, mas se vocês quiserem, vocês podem, a partir disso, expandir em primeira ordem, da mesma forma que a gente fez antes, refazer toda a construção da derivada covariante, agora com os TAs aparecendo. A gente também não vai falar disso, mas se vocês fossem construir o que seria aquele W efetivamente, no caso era a linha de Wilson, o buraco fica um pouco mais embaixo, porque agora, lembrem, os TAs não comutam entre si. Então a ordem na qual eles aparecem importa. Então vai ser importante, por exemplo, tomar um operador de ordenamento se vocês forem construir um exponencial agora. Mas esses são detalhes técnicos que a gente não vai tratar aqui. Então a gente vai só reproduzir a mesma ideia aqui, se vocês quiserem fazer conta, fiquem à vontade. Vocês podem construir a derivada covariante da mesma forma como o W e vão chegar numa estrutura desse tipo. Né? Muito bem. Até aqui a gente foi. Qual foi o objetivo de construir isso? O objetivo final é que essa nova derivada que a gente está construindo satisfaça essa propriedade que a gente está interessado. Ou seja, se o φ se transforma numa transformação U, eu quero que essa minha nova derivada no φ também se transforme da mesma forma. Para que eu possa colocar no termo cinético um termo que seja invariante por transformações que dependem da posição, não só por transformações globais. Beleza? Foi a mesma coisa que a gente fez na outra aula com uma fase, agora com um U genérico. Perdão, não tão genérico. Um U dessa forma, ou seja, uma transformação do S N. Até aí, estamos na mesma. Vamos lá. Agora vamos começar a ver o que vai acontecer de diferente. Vamos sempre lembrar do eletromagnetismo, porque lá tudo era muito claro. Então aqui a gente vai sempre se agarrar. Tudo que a gente fizer, a gente vai fazer analogamente ao que a gente fez antes, porque o princípio de gauge é o mesmo, só o grupo que é mais complicado. E a gente vai sempre estar olhando para o grupo do eletromagnetismo e para o SU2 para poder não perder contato com o solo. Né? Então o que a gente quer, em primeiro lugar, é o seguinte: se a gente está introduzindo agora esses novos campos, né, um para cada gerador que a gente introduz, portanto, se a gente está falando de SU2, que era o caso de Zospin do Young Mills, a gente está introduzindo AMI1, AMI2, AMI3, 3 campos, portanto, o análogo de 3 fótons. Né? Eu quero saber como é que esse objeto se transforma, pela minha transformação de gauge. Né? O primeiro passo que a gente tem que fazer é refazer uma conta que a gente tinha antes. Né? Ou seja, dada essa propriedade que a gente obteve por construção, qual é a transformação do AMI? Então vamos lá. AMI, linha, aqui eu tenho que atuar no φ, né? Perdão. Dá um passo atrás. Deixa eu colocar o φ aqui. Então, do lado esquerdo, estou substituindo φ por φ', A por A'. O φ' eu sei que é o φ, o A' eu não sei quem ainda, eu quero descobrir. Sempre que eu não escrever nenhum índice no AMI na aula de hoje, quer dizer que eu estou escrevendo AMI-ATA, de forma compacta. Tá bom? Ou seja, estou usando notação matricial para ele, por assim dizer, em vez de componentes. Então, sempre que não tiver um índice explícito, quer dizer que aquilo é uma matriz e que eu não posso sair passando isso por cima de todo mundo, porque as coisas podem não comutar. Então, vamos com cuidado. Do lado direito, a gente vai ter o DMφ menos o IG AMI φ. Porque aqui vai vir DMφ e aqui vem menos IG AMI φ aqui pela esquerda. Com esse comentário, eu não posso passar U por cima desse A, porque esse A agora é uma matriz e aqui tem matrizes também, que não comutam entre si. Então vamos lá, regra da cadeia não, perdão, regra do produto.
Aqui vai me dar alguma coisa do tipo U dmi mais dmi vezes φ menos esse termo aqui. IG φ vai ser igual ao U dmi, como antes, fiz nada do lado direito. Menos, agora IG são números, né? Então esse U pode passar, mas não pode passar por cima do A. Porque tem matrizes TA, que são, por exemplo, as matrizes de Pauli aqui, e aqui também. Né? Então, bom, como antes, o termo bacana se cancela. E a gente ganha menos IG a linha mi. Todo mundo tem um φ na direita, então eu já vou desprezar o φ. A mi U é igual a menos IG U a mi. E agora eu vou passar esse termo aqui para a direita, menos dmi. Eu vou dividir todo mundo por menos IG, né? O menos com menos vai embora, mais 1 sobre IG, menos U. E agora eu vou multiplicar todo mundo pela direita com U a menos 1, porque eu quero isolar esse AB. Aqui vai entrar U a menos 1, agora I embaixo é a mesma coisa que menos I em cima. Portanto, se a gente quer impor que essa derivada covariante, com a introdução desses novos campos, A e A, um para cada gerador TA, né, se transforma da maneira covariante, isso é alcançado se a gente transformar, além dos φs múltiplos em um φ, também os A's em A', dado por essa forma aqui. Muito mais complicado do que a forma anterior que a gente observou. Vamos fazer um teste de sanidade. Vamos tentar reduzir brevemente. Se esse U fosse uma fase, para a gente poder, a gente tem que recuperar o caso do eletromagnetismo, se ele fosse uma fase. Então, naquele caso, a gente está usando a convenção de mais I θ. Então, vou manter essa convenção. Né? Aqui me daria, vamos lá, se fosse, eu vou para o outro lado para não confundir. O caso do eletromag, a gente teria que esse U nada mais é que o exponencial de I θ, como a gente estudou outra vez. Então, vamos ver como é que ficaria isso aqui. A mi ficaria exponencial de I θ. A mi exponencial de menos I θ menos I sobre G dmi de U. Dmi vai atuar aqui e vai me dar I dmi θ e dmi θ, U a menos 1. Exponencial de I θ exponencial de menos I θ. Então esses caras se cancelam. Aqui, esse cara agora seria só um fóton, um número só, toma valores em um múltiplo. Portanto, esse E pode passar por cima dele sem prejuízo e cancelar esse E nesse caso. E a gente vai obter a mi. Aqui ficou com sinal de mais porque eu estou usando uma convenção lá de menos, como eu disse. Né? Então essa mudança é esperada no princípio. Vai ficar 1 sobre G dmi θ, que é exatamente a cara do eletromagnetismo com G trocado em E, levando em conta que eu mudei uma convenção de sinal. Então o nosso teste de sanidade a gente passou. Se a gente reduz para o eletromagnetismo, a gente obtém o que a gente deveria obter. Perfeito. Então a gente vê que essa transformação já de partida é uma generalização da transformação anterior. Então, a gente está caminhando bem no sentido de generalizar as ideias que a gente tinha anteriormente.
Só que essa transformação é uma transformação qualquer, está muito geral. Vamos ver o que aconteceria se eu quisesse fazer uma transformação infinitesimal. Uma pequena transformação expoente, em vez de uma transformação genérica. E vamos ver se a gente ainda obtém alguma coisa parecida com o que a gente obtém aqui. Nesse caso, uma transformação finita aqui, para passar para infinitesimal, só com uma teta pequena. Não tem muita dificuldade. Né? Então vamos lá. Mas vamos pensar no caso do S1. Vamos começar nesse quadro aqui. Depois eu vou para o outro. A primeira característica é, a gente já viu que a gente tem uma transformação de grid que recupera o que a gente tinha antes, só que aqui já tem a primeira sutileza. Eu, por exemplo, esse cara eu não posso passar por cima do A, porque agora eu tenho uma transformação que é não abeliana, as coisas aqui não computam mais. Então eu não posso cancelar esse U aqui. Né? Outro comentário relevante. Isso aqui é o que se esperaria de uma transformação, para quem sabe, de um campo na adjunta. Mas a gente tem um termo não homogêneo aqui também. Então esse aqui é quase um campo na adjunta, mas não é bem um campo na adjunta. Ele é alguma coisa um pouco mais complicada. Ele é uma conexão, na verdade. E aqui ele demonstra a sua cara de forma mais limpa, por assim dizer. E a gente recupera o que a gente tinha antes. Vamos ver o caso infinitesimal. Então, no caso infinitesimal, a gente poder ganhar informação sobre esse monstro que a gente está construindo. Né? A gente tem esse U, que é exponencial de menos I θ até A, vai ser aproximado agora para uma identidade. Lembrem-se que são matrizes, né? Então aqui tem que ser uma matriz menos I θ A, mais ordem superior. Aqui eu botei aproximado. Só que eu já estou supondo que esse θ é muito pequeno. E vamos ver a cara de uma transformação local infinitesimal. Vamos ver o que dá. Então vamos lá. O primeiro termo, vamos separar primeiro o primeiro termo, depois o segundo, depois a gente junta as duas coisas. Então vamos lá. U, A, Mi, U a menos 1. Isso aqui vai ser aproximadamente identidade. A identidade eu vou escrever 1, mas nos seus corações botem uma identidade. 1 menos I θ A. A partir de agora, quando a gente for fazer manipulações, a gente vai ter que tomar muito cuidado com os índices. Se eu trocar um índice, eu caguei tudo. Porque agora as coisas não computam mais. Então vamos com cuidado. Sempre que eu tiver índices contraídos aqui tentar, e agora eu vou botar o AMI aqui. Se eu botar AMI até A, já vai dar errado. Vou fazer bagunça. Então tem que tomar muito cuidado com os índices contraídos. Então aqui, o AMI eu vou escrever como AMIBTB. E agora o segundo pedaço tem um menos 1, vai ser o sinal oposto aqui. 1 mais I θ até A. Por que eu posso usar até A aqui numa boa? Porque se esse θ até A pegasse esse θ até A, daria um termo de segunda ordem que a gente está desprezando. Então não tem nenhum problema. Vai facilitar a minha vida. Na dúvida, sempre usem ABC. Como eu sei que eu posso, eu vou usar um A ali que vai ficar mais fácil. Beleza? Vamos abrir agora. Esse 1 pega esse cara que pega esse 1. ABBTB. Eu vou botar um C ali por didática. Depois a gente troca. Depois eu nunca mais vou fazer isso. Então aproveita. Agora esse 1 vai pegar. Vamos começar por aqui. Esse cara agora vai pegar ele que vai pegar ele. Então esse pegando esse vai me dar menos I θ A pega o AMB TB que pega 1. Beleza. Agora o 1 vai pegar o AMBTB que vai pegar o IθCTC. Então vai me dar mais AMBTB IθCTC. Mais ordem superior. Beleza? Vou fazer um possível virar um volta aqui. Então, o primeiro termo aqui, eu vou tentar escrever sempre com TA na medida do possível. Vou escrever um TA já aqui. Então aqui eu vou renomear. São índices mudos. AMIA, TA. Esse termo não tem o que mexer. Ele está aí como ele é. Agora, aqui eu vou ter menos IθA que eu tenho IθC. Né?
Aqui eu tenho TA, TB, aqui eu tenho TB, TC. Como esses índices são mudos, como eu disse anteriormente, eu posso agora renomeá-los para A. Eu vou renomear agora. Ou seja, o CTC foi totalmente desnecessário, foi um mero artifício didático. Agora eu tenho IθA, tenho IθA, tenho TA, TB, TB, TA. Não é a mesma coisa. Mas eu tenho AMB, AMB. Vamos lembrar agora. Quem são matrizes aqui, nessa anotação, são os TAs. Eles são os geradores. Esses AMA, cada um deles é número. Então, quem não posso trocar de lugar quando eu tenho índices explícitos são os TAs com os TBs, que são matrizes. Os AMA, os θA, todo mundo, AMA, θ, tudo isso são números. Um para cada direção que é dada por cada matriz. Portanto, eu posso sim passar esse AMB para onde eu quiser, uma vez que ele esteja escrito AMB. Se esse índice não tivesse explícito, significaria que tem um TB dentro dele. Aí não poderia. Uma vez que eu separei, né, desentranhei AMB, TB, o AMB é número, o TB é matriz. Beleza? Então aqui eu vou pegar o θA, vou pegar o AMB, aqui eu tenho θA, AMB, eu vou fatorar isso. Aqui eu vou ficar menos I, θA, AMB. A gente vai fazer esse tipo de manipulação hoje à exaustão. Então vamos lá, se alguém não entender tem que falar, senão vai doer a aula toda. Aqui tem IθA, AMB, IθA, AMB, fatorei. Com sinal de menos. Agora vai ficar TA, TB, esse eu não posso trocar. E aqui eu tenho TB, TA, só que o sinal é o oposto, vai ser menos. Mais ordem superior. Então vou jogar fora. Eu já joguei fora aqui em cima. TATB menos TBTA nada mais é que o comutador de TA com TB. Ora, mas se eu estou no SUN e o SUN tem a sua álgebra de Lie, eu posso usar que é o comutador de TA com TB. Que por construção a gente viu que era IF, ABC, TC. Então isso aqui pode ser escrito como comutador de TA com TB, que nós sabemos, já que eles são geradores do SUN, que é dado por IF, ABC, TC. Ou seja, por uma combinação linear dos próprios geradores. Beleza? Dado que eles formam a base de uma álgebra de Lie. Então vamos reescrever agora isso. Se fosse S2, a gente teria epsilon ABC, sigma C sobre 2, onde sigma C é uma matriz de Pauli. E a gente vai ver uma coisa interessante, além do giz suicida. Então a gente obteve, do lado esquerdo, esse é o nosso U é menos 1, tudo matriz aqui. Aproximadamente, aqui a gente vai ter um AMI, aqui, né? AMI-ATA, outra anotação matricial de volta, mais, no caso, menos I. Agora, esse menos I vai bater nesse I e vai dar mais 1. Então, eu vou ter um sinal de mais, θA, AMI-B, FABC, C. Beleza? Então obtivemos aqui o primeiro cara. Eu vou massagear um pouco essa expressão. Vamos agora para o segundo cara. O segundo cara que aparece é esse aqui. Eu vou pegar sem o menos IG só para a gente fazer a estrutura e depois a gente multiplica por IG. Então vai ser aqui dμ vezes U menos 1. Isso é aproximadamente. Vamos lá, dμ. Aqui vai ser dμ de 1 menos IθTA U menos 1. 1 mais IθBTB. Transformação infinitesimal U aqui, eu tenho que tomar uma derivada. Beleza? Então aqui a derivada pega o 1, dá 0. Derivada pega o θ, vai dar menos I dμ θ TA. Agora, esse cara está multiplicado por esse malandro aqui. Quando ele pegar a identidade, vai dar ele. Quando ele pegar esse outro, eu vou desprezar, porque é um termo de ordem superior. Então, parei por aqui.
Entendi algum I não, né? Ah, bom, agora o que a gente tinha no final do dia aqui era menos I sobre G vezes isso. Então vou escrever aqui embaixo. Então menos I sobre G d mil U a menos 1, menos I com menos I dá menos 1 sobre G, é aproximadamente menos 1 sobre G dmi θ em notação matricial. Θ até A. Beleza? Então agora a gente pode escrever a transformação completa. Vou deixar isso aqui embaixo só para ser representativo. Então agora o lado esquerdo. A mirinha A. TA, escrevi na base dele. Vai ser igual a AMI, eu vou escrever como AMIA-TA, mais um termo, θA, AMI-B, FABC-TC, e, por último, menos IG, menos 1 sobre G, perdão, dmi θA, TA. Do jeito que está escrito, está tudo certo. É a versão infinitesimal da fórmula abaixo. Beleza? Só que eu quero só o seguinte, eu quero poder escrever a transformação do meu campo AMIA e não do campo completo. O campo completo está aqui, se vocês quisessem contrair todos os TAs, está tudo bem. Mas eu quero saber do campo AMIA sem o TA. Então o que eu preciso? Colocar todo mundo escrito TA do lado, para isolar essa estrutura matricial e poder ver a transformação do campo em si. Beleza? Então aqui eu tenho TA, aqui eu tenho TA, aqui eu tenho TA, aqui ainda não. Então eu vou massagear um pouquinho essa expressão ali. Só fazer umas trocas, né? Então eu quero que esse TC vire TA. Então eu vou chamar C de A. Se eu chamar C de A, agora aqui vai ter que ter um A no final. B. E agora quem é A vai virar C. Isso que eu fiz não troca nada. Eu só renomeei índices mudos. Então, quem eu chamava de A, eu passei a chamar de C. Quem eu chamava de C, eu passei a chamar de A. Eu não fiz nada. Beleza? Vou fazer mais uma troca por conveniência minha, porque eu quero uma expressão que eu vou usar no futuro. Eu vou trocar agora quem é B com quem é C. Tá bom? Então, vou apagar embaixo. Então, aqui não fiz. A única coisa que eu fiz aqui foi um relabeling. Vou fazer outro. Agora eu vou trocar B com C. Então aqui eu troquei A com C, né? A com C. Aqui eu vou trocar B com C, por conveniência. Eu vou ficar θB AMC, onde era C vira B, onde era B vira C, no A eu não mexi. Beleza? Só renomeei de novo, não fiz nenhuma operação. Muito bem. Agora, FBCA, esse objeto aqui é totalmente antissimétrico. A gente vai mostrar isso mais para frente. Então eu vou usar essa propriedade agora. Eu posso trocar dois índices e mudar o sinal. Então, FBCA é igual a menos FDAC. Troquei agora o C com A. E eu vou trocar agora o A com B. Vai ser igual a mais FABC. Beleza? Então eu posso agora só... Bom, estava copiando, desculpa. Posso trocar isso aqui, que é igual a FABC, para reescrever minha expressão final. A mirinha A é igual a AMIA, agora mais FABC, θB AMC, já fatorando agora os TAs, né? Menos 1 sobre G, dmi θA. Então essa é a transformação do meu campo AMI-A, infinitesimal. Vamos parar para observar uma coisa. A primeira coisa que a gente vai parar para observar é a seguinte. Se eu voltasse para o caso abeliano numa infinitesimal, o que isso significa?
Quem são esses FABC? Esses FABC aparecem da comutação de TA com TB. Então, no caso em que não tem o TA e TB que comutam, ou perdão, que tem uma transformação de comutação que não é trivial, esses Fs nunca iriam aparecer. Ou seja, no eletromagnetismo, as constantes de estrutura são todas nulas. Elas não aparecem porque tudo comuta. O comutador do eletromagnetismo dá zero. Então, no caso do eletromagnetismo, a gente jogaria esse termo todo fora, sem perda de generalidade. Agora, o A só pode ser um, porque só tem um gerador lá, que é a própria identidade. Só tem um fóton. Então, A aqui é um índice que não serve para nada. O que a gente obtém é que o fóton vai no fóton menos 1 sobre constante de acoplamento, gradiente do termo. Perfeito. Então, a gente não errar o ponto em lugar nenhum. Beleza. O que mais que a gente vê? A diferença do caso que a gente tem hoje, agora, para o eletromagnetismo é justamente ter mais de um parâmetro e ter alguma coisa ligada com não comutar. Então, a transformação do próprio campo vai envolver aqui coisas que misturam os campos. Né? Beleza? Coisa que não aconteceu no eletromagnetismo. O fóton era o fóton mais um troço. Esse troço não envolveu o fóton. Agora, o troço que está aparecendo aqui envolve combinações dos próprios campos. Isso é importante ressaltar. Então, a gente já teve a primeira característica nova aparecendo. Uma transformação infinitesimal está mostrando claramente que os campos estão se misturando entre si. Beleza? Isso vai ser importante lá para frente. E a gente vai ver que dá para reescrever essa expressão de uma forma compacta. A gente vai ver isso depois. Quando a gente chegar lá. Passo de cada vez. Então, até aqui tudo bem? Página 22. Agora, cada campo do eletromagnetismo, cada partícula, tem a sua própria carga. Aqui, a gente vai ter uma coisa análoga. Cada tipo de multipleto que você tem se transforma de uma forma. Então, tem certas partículas, pensando no spin agora, né, que é um caso muito parecido com o que a gente tem aqui, só que o spin é no espaço-tempo, aqui é no espaço abstrato, né, no espaço interno, se não é a palavra correta. Há partículas de spin meio, que se transformam com J meio. Há partículas de spin 1. Elas duas transformam com diferentes formas dos geradores de momento anular. Uma na representação dupleto, outra na representação tripleto. Ou seja, você tem os mesmos geradores de momento angular em diferentes representações, de acordo com o tipo de partícula que você quer transformar. Então você se pergunta, como tal partícula se transforma? Qual é o spin dela? Se eu te der o spin meio, você vai usar uma representação. 3 de Pauli, etc. Então, se você tiver spin 1, você usa outra representação, uma 3x3, etc. Então, uma coisa análoga vai acontecer com a gente aqui. Então, como essa transformação atua num dado campo, vai depender de quem é o campo e como ele se transforma. Ou seja, a representação dos seus geradores varia de acordo com o objeto no qual ele atua. Em particular, a representação da derivada covariante vai mudar de acordo com o objeto no qual ele atua. Então vamos ver as duas que mais importam para a gente, que é a representação fundamental e a adjunta. E os objetos que a gente está interessado vão se transformar basicamente nessas duas. Beleza? Então, vou dizer, a derivada covariante atua de acordo com a representação do objeto. A gente vai ver agora dois casos particulares. Só para manter em mente, quando eu digo representação, eu quero dizer, eu tenho objetos abstratos que moram no mouse Brotli, que vivem num mundo que não atua em ninguém. A gente encarna eles na forma de matrizes ou de operadores lineares atuando em determinado espaço vetorial, se a gente quer que eles transformem os nossos vetores. Então a gente sempre na física trabalha, na verdade, com representações, e não com os objetos abstratos em si.
Beleza? Em particular, qual o tamanho da matriz vai atuar depende do tamanho do objeto. Se vocês quiserem pensar de uma forma simplória. Então, se eu tenho um SU2, por exemplo, eu vou atuar no objeto que é um dupleto, tem duas componentes, eu tenho que atuar com a matriz 2x2. Se for um tripleto, SPI1, por exemplo, se tem 3 componentes, uma matriz 2x2 não pode atuar nele. Então, é óbvio que eu preciso de uma matriz 3x3 para atuar naquele vetor 3x3. Mas essas são encarnações distintas dos mesmos geradores de momento angular, apenas em representações distintas. Só para ressaltar esse ponto. Então, vamos ver uma bem simples, a fundamental. Fundamental ou definidora, cada um fala de um jeito. A fundamental é que a gente está pensando na nossa cabeça quando eu disse que o meu multiplete tinha N componentes. Então, com ela eu estou pensando, eu estou atuando as linhas TA, e eu vou botar agora índices IJ, como sendo matrizes N por N, que atuam em vetores com N componentes. Essa é a minha representação fundamental. Eu vou tentar sempre usar índices IJ para me referir a esse tipo de gerador, quando estiver na fundamental. IJ, KL, né? Eu vou guardar ABC para adjunta. Então, por exemplo, esses TA sempre são remetidos de traço nulo, então eu vou escrever isso. Isso já está dentro dos corações de vocês. Né? No caso do S2, que N é igual a 2, a gente tem Pauli. Ou seja, os meus TA são exatamente sigma sobre 2. Então, os geradores que vão atuar nos meus dupletos são matrizes 2x2, a gente chama de traço nulo, que são as próprias matrizes de Pauli. Beleza? Eu vou usar esses índices IJ aqui. É assim que vão se transformar as partículas de matéria no modelo padrão. A menos das conjugadas, que vão ser com a representação conjugada, que me interessa aqui. Então essa é a representação mais óbvia, né, que a gente pode ter. Você está falando de SU2, você pensa num vetorzinho de 2 componentes, uma matriz de 2x2 atuando nele. É que a gente usou para definir tudo que a gente fez. Né? Ou seja, o seu espaço de representação nesse caso é o mais simples possível. Tem outro caso que acontece muito no modelo padrão, que na física de forma geral, que matematicamente é muito interessante, que é a chamada adjunta. Aqui no caso das suas matrizes de Pauli, é o que a gente imagina, é o que está na nossa intuição quando a gente pensa nesses geradores enquanto matrizes. Né? Na adjunta é um pouquinho diferente. Essas TA agora são N ao quadrado menos 1 vezes N ao quadrado menos 1. Então, no caso do SU2, são matrizes, SU2 são matrizes 3x3. A representação adjunta é matematicamente interessante porque elas permitem fazer uma representação da álgebra na álgebra. Isso aqui é um adendo. Representação da álgebra na álgebra. Vou botar na própria álgebra, para poder enfatizar o que eu quero dizer. Esse é um ponto técnico. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um determinado objeto abstrato, você quer buscar um espaço de representações, você está buscando um espaço vetorial em que esse objeto possa ser transformado ou encarnado numa matriz. Você pode construir um espaço simples, que te interessa, mas existe um espaço vetorial que já está lá, independente do grupo que você está considerando ou da álgebra de Lie que você está considerando. É a própria álgebra de Lie. Porque a álgebra de Lie é um espaço vetorial munido de uma operação adicional. Então, a própria álgebra de Lie pode te fornecer um espaço vetorial no qual você pode representar a sua álgebra de Lie. E, por acaso, é uma representação muito importante na física. Então, essa aqui é só uma nota técnica. Né? Essa é uma representação que sempre existe numa álgebra de Lie. Nem todo grupo de Lie ou toda álgebra de Lie pode ser representada em qualquer dimensão. Então, por exemplo, a SU2 tem representação para qualquer dimensão.
Então você pode ter representação de dimensão 2, dimensão 3, dimensão 4, dimensão 5, qualquer dimensão. O SO3 já não é verdade. Então você vai encontrar representações de dimensão 3, representação de dimensão 6, representação de dimensão 8, dimensão 10, mas não existe representação da álgebra de Lie do SO3 para a dimensão 5, por exemplo, nem para a dimensão 7, nem para a dimensão 9. Ou seja, não é qualquer espaço vetorial que admite uma encarnação dessa sua álgebra de Lie para que você possa fazer operações com elas. A gente é mal acostumado com o SO2, porque o SO2 deixa você fazer em qualquer dimensão. O SO3 não, o SO4 não, o SO5 não, e aí por diante. Mas toda a álgebra de Lie pode ser representada em si mesma. Então a representação adjunta sempre está disponível. Independente da álgebra de Lie que você tem, você consegue encontrar uma representação n quadrado menos 1 por n quadrado menos 1. Beleza? Comentários técnicos mais avançados, enfim. Só para ter na cabeça. Aqui, como eu digo, estou representando a álgebra na álgebra. Vou dar uma informação que eu vou mostrar rapidamente ali do quadro. No outro quadro. Uma matriz A, né, nesse caso, na adjunta, elementos de matriz BC, pode ser mostrado que ela é dada por menos I FABC. Ou seja, pega, por exemplo, a matriz T1. Vamos lá, vamos escrever T1, vamos lá, com S2. No S2, o nosso FABC nada mais é do que matrizes epsilon de Levitine. Vamos exemplificar o que eu quero dizer isso aqui. Vamos pegar a nossa T1, que faria o papel do JX, se eu estivesse falando de escrito. Então, matriz T1, índice A igual a 1, elemento linha B, elemento coluna C. Vamos pegar lá. T1, nesse caso vai ser 3 por 3. Vamos lá. Aqui eu posso ter linha B, coluna C. Só que se eu botar linha 1, por exemplo, aqui eu vou ter um epsilon de 1, 1, que é 0. Então a primeira linha toda dela tem que ser 0. Violando a simetria da matriz epsilon. Agora, matriz 1, linha 2. Se eu pegar coluna 1, dá 1, 1 na epsilon, dá 0. Se eu pegar coluna 2, dá 2, 2, dá 0. Mas na coluna 3, eu posso ter 1, 2, 3, que é epsilon 1, 2, 3, a menos do menos i, que é 1. Então, na linha 2, coluna 3, eu tenho menos i. Para as outras é 0. Analogamente, eu posso agora pegar a linha 3. Agora, a matriz T1 na linha 3, coluna 1, 1 com 1 dá 0 por causa da epsilon. Pode ser 2, não vai dar 0. Vai dar epsilon 1, 3, 2, que é menos 1. Então, aqui menos 1 com menos i vai dar i. Então, aqui nesse caso, eu construí, por exemplo, a matriz T1 na representação adjunta, para o SO2. Vocês podem fazer uma coisa análoga para o SO3, para o SO4, para o SON, o que vocês quiserem. É só vocês saberem quem são as constantes de estrutura da álgebra de Lie em questão, que é um objeto dado. O que significa que a gente também sabe construir a nossa TA na adjunta. A gente usa as próprias constantes de estrutura. Por que a gente usa as próprias constantes de estrutura? Porque elas são a informação mais importante da álgebra. Então, quando eu vou definir quem é a minha representação adjunta, é o que vai aparecer para mim. Eu vou mostrar isso rapidamente. Aqui é um adendo. Quem quiser ter um derrame nos próximos 3 minutos, sei lá, pode ter. Isso não é importante, porque não é assim. Então, no caso da adjunta, a representação adjunta, o que ela faz, nada mais é do que pegar a sua álgebra de Lie e levar em operadores lineares definidos nessa álgebra de Lie, de tal forma que ela pega um x e leva em algum operador linear, que eu vou chamar de ADX, que pega elementos da minha álgebra e leva elementos da minha álgebra. Na forma, ele pega um y e leva em ADX de y. Então aqui que eu estou fazendo só uma construção do que é uma representação da álgebra na álgebra. Eu tenho que dizer agora quem é essa função. Eu vou definir ADX atuando em y como sendo nada menos do que um Lie bracket do x com y. Porque na minha álgebra eu tenho essa operação ao meu dispor. Então tudo que eu fiz aqui é para qualquer álgebra. Se eu estou falando de representação adjunta. Em particular,
eu posso pegar os próprios geradores da álgebra, que são a base da minha álgebra, para poder calcular. Então, rapidamente aqui. Então, vamos lá. Eu posso pegar, por exemplo, AD de um TA da minha álgebra e vou atuar num TC da minha álgebra. Isso vai me dar, por um lado, TA com TC, uma construção, que a gente sabe que é IFACD TB. Beleza? Por outro lado, o que eu tenho aqui é um operador linear definido num determinado espaço vetorial. Como é que eu faço para poder encontrar uma matriz a partir de um operador? Eu atuo em elementos da base. Então, na álgebra linear, da titia Peteca, a gente aprendeu que A, atuando no elemento alfa j da base, me dá a soma de alfa e j, beta i, elemento da outra base. Então, estou levando elementos de um espaço vetorial U no espaço vetorial V. Esse aqui é a cara da matriz. Aqui tem soma em I. Né? Então, se eu estou atuando com esse cara nesse elemento da base, ou seja, para o nosso caso agora em questão, ADTA atuando em TC, por outro lado, pode ser visto como uma matriz ADTA, elemento BC, onde esse B está fazendo o papel do I, na minha base índice B. Então, esse aqui é a expressão da álgebra linear que a gente conhece, especificada agora para esse operador que a gente está definindo da representação. Agora eu posso comparar quem tem que ser a minha matriz com o resultado que eu tenho, uma vez que eu tenho TB do lado direito. E o que a gente é levado a concluir é que AD de TA, elemento BC, é dado por IFACB. Mas A, C e B eu posso trocar. Isso aqui é menos IFABC. Portanto, isso aqui é o que eu chamo de TA, a matriz TA na representação adjunta do elemento BC. Para não tirar do chapéu. Então, essa é a construção de por que os TA, elementos de matriz BC, são dados pelos menos I e FBC. Beleza? Quem não entendeu isso aqui não tem problema. Não vamos precisar disso não. Vocês podem só acreditar nesse quadrado aqui e seguir o baile. Porque eu, quando vi isso, fiquei muito incomodado a primeira vez. Então, ninguém pode partilhar do meu incômodo. Essa é uma forma de você mostrar que é assim. Talvez haja outras formas, mas essa é uma delas. Bom, outra coisa que eu afirmei é que as FABC são antissimétricas pela troca de quaisquer índices. Isso eu também vou mostrar. No nosso caso é isso aí, não no caso de uma álgebra qualquer. Então eu vou definir o meu FABC agora como sendo menos I sobre um número C, vou dizer que é esse número, traço de TC, comutador de TA com TB. Beleza? Quem é esse C? Esse C é a normalização. Então, conforme eu falei no exercício da aula anterior, dadas os geradores TA, você pode fazer rescaling neles, você pode mudar a normalização dos seus geradores de formas convenientes. Uma forma de você fixar isso é você fixar o traço de matrizes TA, TB, como sendo C delta de AB. Esse C vai fixar a normalização para você. E é esse C que eu estou escrevendo aqui em cima. Então vamos ver que de fato o lado direito tem que dar FABC. Vamos lá. Menos I sobre C, traço de TC. TA com TB é IFABD, que eu já usei C aqui, TD. Agora o traço é linear, então eu posso tirar esses números daqui. I com menos I vai dar 1, FABD, isso aqui é igual a FABD sobre C, esse I cancelou, traço de TC, TD. Mas traço de TC, TD é C, uma constante, vezes delta de CD. Então isso aqui é igual a F de ABD dividido por uma constante C de normalização,
E o traço vai ser a própria constante C de normalização, que vai cortar, delta de CD. Delta de CD faz esse D virar C, é igual a F ABC. Então, de fato, esse lado direito é igual a F ABC. Beleza? Agora eu vou mostrar que se eu trocar índices nessa minha F, eu vou ter antissimetria. Isso é rápido. Só estou botando uns pingos nos is, que não costumam ser colocados. Então vamos usar agora a nossa fórmula, vamos dizer assim, né? Repara que foi independente do C, tá? O que eu falei é independente do C. Então a gente usa tipicamente C igual a meio para fundamental e igual a N para adjunto, mas isso não importou aqui. A única coisa que a gente usou são a normalização que eu escolhi e a álgebra de Lie. Então agora eu vou tomar, por exemplo, FACB. Antes disso, vamos ver se eu trocasse A com B. Se eu trocasse A com B, eu só troco esses caras no comutador. Então, obviamente, é antissimétrico, porque o comutador é antissimétrico. Então, AB menos BA, se eu trocar A com B, vira BA menos AB, que é menos o comutador de A com B. Então, a antissimetria nos índices AB é imediata. Não preciso nem mostrar. Beleza? Agora, do C com B não é óbvio. Definitivamente não é óbvio. Então, vamos mostrar. Então, isso aqui é igual a menos I sobre C traço. Agora, onde era B vai virar C e onde era C vai virar B. Então, vai ser TB vezes TA com TC. Isso aqui é igual a menos I sobre C traço. E agora eu vou abrir. Vai ser TB, TA, TC, menos TB, TC, TA. Só abrir o computador. Agora, o traço é cíclico. Então, eu posso pegar qualquer matriz que está na frente e jogar ela lá para trás, desde que eu respeite a ordem dos índices. Agora, eu vou jogar de forma malandra. Esse TC vem aqui para frente. Então, vou botar aqui cíclico. Traço cíclico, né? Senão fica uma coisa meio... TC vai vir para frente. TC, TB, TA. Não posso mudar a ordem. E aqui eu vou jogar esse B para trás. Vai ficar TC, TA, TB. O truque para vocês não se perderem é vocês sempre olharem da esquerda para a direita. BAC, BAC, BAC. Da esquerda para a direita, depois faz aqui a minhoquinha do Snake, sai pelo outro lado. Então aqui vira CDA, CBA, ABC, ABC, ABC. Tudo certinho. Agora isso aqui nada mais é do que o TC ficar faturado à esquerda. E agora vai vir TB com TA. Só que TB com TA, comutador, eu posso botar esse menos fatorado e escrever TATB menos TBTA. Ou seja, só fatorei o menos TC. Só que repara, isso aqui, a menos desse sinal de menos, dado que o traço é linear, eu posso tirar esse sinal de menos global e o que vai sobrar sem esse sinal de menos nada mais é do que o FABC. Então a gente mostrou que é antissimétrico em CB também. Independente da normalização. Beleza? Beleza. 23. Alguns passos técnicos foram resolvidos. Agora eu escrevi uma frase aqui em cima dizendo, a outra parte técnica importante, né? A derivada covariante depende do objeto no qual ela atua, né? Ou da representação do qual o objeto está. Então vamos ver, por exemplo, como é que ela atua num cara na adjunta, usando o que a gente já obteve. Ou seja, a minha derivada covariante, vamos lá, como a
derivada atua num campo na adjunta. Porque se a gente quiser de fato atuar num cara na adjunta, a gente tem que saber como é que a gente faz, né? E a gente vai precisar fazer isso mais pra frente. Na próxima aula já. Então vamos lá. Minha derivada, em princípio, vai ser igual aqui a uma identidade dmi menos ig ami ctc. Vou usar o índice contraído C por conveniência. Se eu estou afirmando que eu estou na adjunta, eu estou falando que esse cara aqui tem que estar na adjunta para poder atuar em alguma coisa aqui. Então aqui tem que ter índices AB, porque eu vou atuar em alguma coisa com o índice da adjunta, que eu estou usando o ABC. Beleza? Então essa identidade tem que ter índices AB também. Portanto, a minha própria derivada vai ter índices AB, porque ela vai atuar em alguém que tem um índice B da adjunta. Beleza? Então esses índices AB vão de 1 até n² menos 1. Beleza? Então minha derivada índice AB vai ser identidade A delta de AB, derivada no espaço-tempo, menos IG, ami C. Agora, ter na adjunta elemento AB, a gente aprendeu como é que faz. Só bota o menos I e o F em ordem, né? Então isso aqui vai ser menos I e o F em ordem, CAB. Menos I com menos I dá um sinal de menos. Então esse dmi de AB vai ser uma delta de AB dmi. Menos I com menos I dá menos. G. Agora, CAB, eu posso passar esse C, trocar em uma, trocar em outra. É a mesma coisa que FABC. Então aqui vai ser G, FABC, AMC. Então esse é o meu D. Preparado para atuar em alguma coisa que tem um índice na adjunta B. Para me dar alguma coisa que tem um índice na adjunta A. Um comentário logo de cara. Olhem para essa estrutura aqui. Ela já apareceu no quadro hoje. Quando? Quando essa estrutura aqui apareceu no quadro hoje? Tem pouco mais de uma hora de aula, não tem tanta coisa assim no quadro. Quem está com caderno, quiser colar. Então, vamos lembrar qual era a transformação do campo de gauge. Quando você falou de conexão. Quando eu fiz a transformação infinitesimal no campo de gauge. O problema é que não tem o parâmetro da transformação, né? O quê? Não. Ah, sim. Aqui o Demina está atuando em alguma coisa, e isso aqui está atuando em alguma coisa. Bem colocado. Então a gente tinha visto que, vimos que, sobre uma transformação infinitesimal, vimos que sobre uma infinitesimal temos ou tínhamos, sei lá, AMI-A, e aqui a gente calculou menos 1 sobre G dmi1 θA, né? Aqui é o mais, né? Mais, que aqui eu escrevi de outra forma, FABC. Confiram aí por gentileza quem copiou, se estou escrevendo tudo certinho. E aqui eu já fatorei os TA. Um teste de sanidade sempre vê se só tem um A sobrando, se você contraiu todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Se tiver mais do que uma letra sobrando de um lado e não no outro, é porque você fez alguma coisa errada. Então aqui o B está contraído, o C está contraído,
No espaço de índices internos, né, não importa se está em cima ou embaixo, porque no SUN, a métrica, o que seria a métrica nesse grupo de linha é trivial. Então eu posso botar A em cima e embaixo, tanto faz. Não faz diferença. Então isso foi o que a gente obteve. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse MA para cá. Vou fatorar esse menos 1 sobre G. Agora, se eu fatorei menos 1 sobre G, eu tenho que botar um menos G aqui. Eu vou escrever o ABC primeiro. Lembrando que, como eu estou em elementos, aqui não são as matrizes, né? As matrizes estão fatoradas. Aqui eu tenho alguma coisa atuando em θB, aqui eu tenho alguma coisa atuando em θA. Vou dar uma mudadinha aqui, vou botar uma delta de AB, DI, θB. Esse objeto aqui. Delta B satura com B dá um A. Então eu posso escrever que a variação infinitesimal do meu A é igual a menos 1 sobre G, delta de AB, variação com θ, né? Vou botar aqui para indicar. Delta de AB, dmi, o θB eu vou fatorar, menos GFABC, AMC, atuando em θB. Olha, é exatamente o que a gente tem aqui. Então a transformação de gauge infinitesimal do meu campo AMI, A é menos 1 sobre G, derivada covariante na representação adjunta elemento AB, atuando no θB. Então, sobre uma transformação de gauge infinitesimal, é assim que nossos gluons vão se transformar. Os nossos campos de gauge associados à transformação SUN. De uma forma muito parecida do que no eletromagnetismo. Só que lá era uma derivada usual, em vez de uma derivada covariante. Então o que mudou agora é que a derivada usual não tinha nenhum índice solto lá, porque a gente só tinha um θ, agora se transformou numa matriz, atuando de uma forma muito específica sobre os parâmetros da minha transformação. Essa coisa da derivada usual virar uma derivada covariante para atuar nas coisas, como a teoria de Arrhenius, vai aparecer nessa aula e na próxima, principalmente na próxima. A gente vai ver que muita coisa vai aparecer com essa pequena modificação. E isso está associado com aquele comentário que eu fiz. A mudança principal que acontece é que agora, quando você faz uma transformação, os próprios que seriam fótons se misturam entre si. Essa é a principal diferença que vai estar no coração de tudo que está acontecendo de diferente aqui. E isso é devido à propriedade de não comutação do grupo de Lie em questão, que não é mais uma simples fase. Então, o que está na raiz é o fato de ser um abeliano. A consequência física imediata é que os bósons de gauge associados com esse novo grupo se misturam entre si e isso traz diversas consequências na física. A gente vai ver hoje. A gente tem de caminho. Beleza. Essa aqui já está super, só copiando. Agora mais uma coisa técnica. Também não é muito falada por aí, mas que é importante. Porque algumas dessas passagens, uma das passagens que eu vou fazer talvez hoje, no final, se der tempo, senão na próxima aula, é o que permite chegar numa conclusão com muito menos conta do que se a gente só fosse abrindo as contas cegamente. A menos de um roubo, que na minha opinião não é um roubo. Acho que eu tinha uma vez que precisava pensar. Então, pode ser um roubo. Vai ser mais pra frente. Então agora eu vou só fazer um detalhe técnico antes da gente fazer uma coisa para dar intuição, por assim dizer. Só um detalhe técnico antes eu falei, como a derivada atua no campo na adjunta, só que aqui eu atuei nos φs Bs, no caso θB aqui, né? Se fosse pensar em parâmetro. E se eu quisesse atuar no campo vestido com as matrizes? Ou seja, eu vi como atuar dmi a B num cara φB, né? Se eu quero atuar assim, eu vou usar esse cara aqui. Se o meu φ está na adjunta e tem índice B. Mas eu poderia falar assim, tá bom, mas se eu não estivesse usando φB, eu estivesse usando φ vestido com os T's. Ou seja, então isso aqui a gente viu. Agora, e se eu quisesse saber o dmi atuando em φ? Onde φ é igual a φA TA. Então, o jeito prático de escrever isso. O jeito prático é o seguinte.
Esse é o jeito prático. Vamos mostrar que leva no mesmo lugar. Ou seja, se eu quero atuar com a minha derivada covariante, eu vou atuar com a parte derivada direto nele, menos EG, o comutador desse cara também vestido com seus TAs com esse objeto. Aqui dentro, então, tem um AMA-TA e um FIB-TB no final do dia. Né? Isso muitas vezes vai se mostrar muito mais simples para vocês fazerem contas do que abrir tudo em componentes. Por isso que eu estou falando isso aqui. Então, só ver que leva no mesmo lugar. Então, aqui, vamos lá. dmi é igual a dmi FA, TA. Aqui são matrizes constantes, não precisa derivar. Menos IG. Aqui vai vir AMI, B, TB. E aqui vai ser FIC, TC. Ambos vestidos, né, com suas respectivas matrizes, usando letras mudas distintas para que não dê problema. Né? Isso aqui vai me dar dmi FA, TA, menos IG. E esses aqui são números. Então vou tirar esses aqui também. A estrutura de matriz está toda carregada nos T's. Agora, isso aqui é álgebra de Lie. A gente sabe, é IFBCA. Eu vou escrever embaixo. IFBCA, TA. Então aqui vai me dar dmi FA, TA, menos I, com I dá mais 1, mais G, AMIB, FIC, FABC, TA. Então aqui já tem TA, aqui já tem TA, eu já posso escrever isso aqui então como sendo um dmi FI, elemento A, TA, eu posso fatorar os TAs agora. dmi FI, elemento A, é igual a dmi FA, mais G, FABC, AMIB, FIC. Não está legal ainda. Vou trocar esse C com esse B aqui. Vou renomear. Mantenho A, vou trocar B com C em índice mútuo. Não fiz nada, só troquei os índices mútuos. Vou botar aqui do lado para facilitar. C vai em B. Agora, esse FA eu vou fatorar uma delta aqui. Agora, FACB é menos FABC. Portanto, dmi índice A é igual a delta de AB, dmi menos G, F de ABC, ABC, tudo isso atuando em B, e isso nada mais é do que a derivada covariante da representação adjunta que a gente já calculou. Então, de fato, se eu partir dessa propriedade, dessa definição, por assim dizer, de como eu atuo com o meu campo na adjunta vestido com as suas matrizes, ou seja, como diz na literatura, Lie Algebra Value, né? Eu posso adotar essa definição e eu vou chegar no mesmo lugar que eu chegaria se eu abrisse tudo em componentes usando o que a gente já tinha. Beleza? Muitas vezes isso aqui vai ser o caminho mais prático da gente fazer. Tem um análogo para as Fs também que vai mostrar seu valor na próxima aula. Beleza? Então vamos lá. Para fazer uma continha aqui, só para poder dar um feeling de um detalhe, ligado com uma coisa que eu já falei hoje, mas para vocês verem explicitamente acontecendo. Está vendo algum encerrado? Trocou um índice aqui, perdeu o sinal, acabou tudo. O que tinha que cancelar não cancela. O que tinha que juntar, cancela em vez de juntar. Isso vai acontecer na próxima aula. Se errar um sinal ali. O meio com o meio tinha que virar 1, virar 0, ainda tudo errado.
Vamos lá. Então a gente viu que uma transformação de gauge infinitesimal, nesse caso eu vou escrever ela de forma explícita, é igual a menos 1 sobre G. Vou escrever ela direto assim, dessa forma. Dmi θ A, vai ser mais conveniente. Menos G, FABC, AMIC, θB. Tá certo, né? Menos 1 sobre G, dmi de θ A, menos G, FABC, AMIC, θB. Isso aqui é uma transformação de gauge infinitesimal. Por que eu vou fazer aqui agora, eu vou ignorar o G. Vou botar G igual a 1, porque não vai me importar para a conclusão que eu vou chegar. Tá bom? Então vou botar aqui G igual a 1. Estou deixando o G nos lugares para poder ajudar a gente no futuro, mas a gente poderia ignorar o G e absorver ele dentro do campo A se a gente quisesse. Mas, para efeito de já deixar tudo como tem que estar no caderno de vocês, eu estou carregando o G comigo. Mas aqui não vai ser importante. Eu quero fazer uma transformação de gauge particular, para poder mostrar uma coisa simples para vocês. Eu vou escolher uma transformação de gauge, onde eu vou jogar fora a parte com T1, eu vou jogar fora a parte com T2, eu vou rodar só ao redor de T3. Ou seja, eu vou escolher, tome, uma transformação particular. Onde θ1 é igual a θ2, é igual a 0. E o meu θ3 eu vou chamar de θ por simplicidade, diferente de 0. Então essa transformação ela nada mais é do que menos I θ3. Vamos supor que eu estou falando agora do SU2, né? Se eu estou falando de θ1, θ2, θ3 só, é porque eu estou falando do SU2. Então no SU2 essa transformação seria nada mais do que menos I θ sigma Z sobre 2, basicamente, né? Então a gente está lidando com essa transformação aqui. Eu quero ver como é que os meus campos de gauge vão se transformar se eu faço uma rotação em torno do terceiro eixo, por assim dizer, nesse espaço interno. Tá ligado com o que eu falei para vocês falando do FABC? É só para vocês verem explicitamente um detalhe. Essa é uma transformação particular, onde só um dos geradores vai aparecer, né? Vamos ver como é que os campos se transformam. Para enfatizar uma coisa que eu já falei. Então, bom, vamos calcular delta AMI1. Eu vou botar A igual a 1. Ignorando o G, tá, gente? Vamos lá. Menos global aqui. Dmi θ1. Vamos lá. Menos dmi θ1. Mais F. Estou ignorando o G, né? F1 BC. Botei A igual a 1, né? ABC θB. Vamos ver, isso aqui é igual ao quê? Dmi θ1 é quanto? Oi? Dmi θ1 é quanto? Pelo amor de Deus, gente. 0, obrigado. Agora, F1BC AMC θB. Se esse C, por exemplo, fosse 1, isso aqui ia dar o quê? 0, né? Então esse B e esse C só pode ser 2, 3 ou 3, 2. Qual que vai sobreviver? 2, 3 ou 3, 2? 3, 2. 3, 2 por quê? Porque θ2 é 0. Perfeito. Então tem que ser 1, 3, 2. 1, 3, 2. Vamos assumir aqui, peraí. F1, 2, 3 é igual a 1. Só por definição. Então aqui 1, 3, 2 vai ser menos 1. Aqui vai ser 1, 3, 2, porque se fosse qualquer repetido dá 0, se B fosse 2, pegava o teto 2, como o Corado falou, dá 0, então só pode ser 1, 3, 2, vai dar menos, que é 1, 3, 2 é o contrário de 1, 2, 3 aqui, com a simetria, o θ 3, que a gente está chamando de θ, e o campo AM2.
Agora vamos ver. Delta de AMI2. Muito parecido. Só que agora, por sua vez, o B tem que ser 3, né? Porque senão vai dar 0, vai dar 2, 3, 1. 2, 3, 1 é uma combinação cíclica de 1, 2, 3. Então vai dar mais θ, AMI 1. Que vai ser 2, 3, 1. E por último, a transformação no terceiro campo vai dar menos dμ θ3 mais F3 BC AMC θB. Agora aqui, o 3 já foi, só pode ser 1 ou 2. Só que esse cara, se for 1 ou 2, dá 0. Então esse pedaço aqui vai dar 0 necessariamente. Esse aqui não é nulo, até dá 3, né? Esse aqui é menos dμ θ3. Então vamos olhar as duas primeiras. Olha como é que essa transformação está sendo. AMI1, linha. AMI2, linha. Está basicamente se transformando dessa forma aqui. Né? AMI1 linha pega AMI1, aí lembra aqui, tem uma variação, então é AMI linha menos AMI1. Então AMI1 menos θ AMI2. Agora o AMI2 linha vai dar θ AMI1 mais AMI2. Lembra que tem um delta aqui. Isso aqui nada mais é do que a versão infinitesimal de uma matriz de rotação. Para θ muito pequeno. O que significa que essa transformação ao redor do eixo 3 está literalmente rodando 1 e 2. Como se eles fossem uma partícula carregada. Agora olha que gozada a transformação do 3. A variação do AMI3 está dando dμ θ3. O que é isso? Isso é igual o que já estava no quadro hoje, que a gente viu na última aula. É a transformação de gauge de quem? Do fóton. Então, sobre uma transformação no eixo 3, ou seja, um terceiro gerador, o que a gente obtém são duas conclusões. Os demais geradores, os demais campos de Kate associados aos demais geradores se transformam como se fossem carregados, eles rodam por essa transformação. E o próprio campo de gauge associado com essa direção que você está fazendo a transformação se transforma como se fosse um fóton. Então, para cada direção que você tem, é como se aquele cara naquela direção fosse como um fóton e os demais como partículas carregadas. Então, é como se você tivesse vários eletromagnetismos ali dentro, todos amarrados, por assim dizer. Grosso modo. Não levem muito a sério esse comentário. O que eu quero que vocês levem a sério é está esfregando na nossa cara que esses caras auto-interagem. Beleza? Então, o comentário do Coleman, ele lembra, quando a gente tem gravitação, no fundo a gente tem uma coisa parecida. Então, a energia causa gravitação. O graviton, né, tem energia. Então, o graviton, ele tem a energia que ele precisa para ele mesmo gravitar. Então, além de ser o cara que media a interação, ele mesmo a causa. Ou seja, é necessário que ele auto-interaja. Analogamente aqui, os objetos que mediam, ou medeiam, não sei, porque o verbo é irregular, não sei como se fala, eles, por si, possuem a carga que eles carregam. Então é necessário que eles auto-interajam. O fantástico é que a forma com a qual eles auto-interagem é normalizável. Ou seja, no caso do graviton, vão aparecendo mais termos e mais termos e mais termos em ordem quântica. No caso do Yang-Mills, não. Só aparece ordem 3 e ordem 4. Dá uma teoria normalizada. As teorias de Yang-Mills, elas são as teorias que descrevem partículas sem massa de spin 1 com auto-interação de maneira renormalizável, e essa é a única forma que a gente tem de fazer isso com a teoria quântica de campos. Tudo isso generalizando um princípio que a gente tinha para o eletromagnetismo. Fantástico. Consegui. Ou não, deixa eu ver que horas são. Ih, rapaz!
Não, dá para seguir. Mas Fale. isso aí não prova, é porque eu entendo, é porque você está antecipando o resultado, né? Porque isso aí é o W mais W menos, que você está querendo dizer, né? É a forma do W mais W menos. De certa forma, poderiam ser os próprios blues. Seria isso, mas isso não prova, porque para provar que isso é a partícula, você tem que ir para a base de massa, né? Porque para uma coincidentemente isso caiu aí. Mas para isso ser o estado de partícula, você teria que ir para a base de massa, né? Falar de partícula aqui, concordo. Porque você parece que deu uma invertida. Eu entendo porque você fica, sim, estou vendo aí essa matriz, conheço muito bem o que é isso. Aqui a gente está falando de partículas o tempo todo, mas tudo que a gente tem aqui são campos que não foram sequer quantizados, nem estão diagonalizados em princípio, nem falar de partícula aqui é um abuso de linguagem. Enquanto a gente não quantizar a teoria, a gente não vai falar de partícula em momento nenhum. E pode acontecer de você ter determinadas partículas que estão numa base que não é acessível para que você possa ler as massas, como ele está dizendo. É o que acontece, por exemplo, quando você tem quarks no modelo padrão. Na base de sabor que a gente usa, não é acessível, você não consegue ler diretamente as massas das partículas, você precisa ir para outra base, que é a base de massa. Você precisa da matriz CKM e tudo mais. Aqui a gente está, novamente, é um abuso no sentido de não foi nada quantizado, partícula nenhuma aqui, são campos clássicos, né? Não estamos... O gozado, ele é uma coisa interessante, é que isso é problema em aberto ainda, né? É que mesmo quando você quantiza, e a gente vai quantizar através de métodos funcionais e tal, você teria o que parece ser uma teoria de partículas sem massa no final do dia. Pelo menos se você olha a nível ultravioleta, né? Que é o que a sua Lagrangiana descreve na primeira aproximação. E o fantástico é que não é assim na natureza. Então, em baixas energias, não existem excitações sem massa em teoria de Yang-Mills. Os gluons, que seriam no caso na cromodinâmica quântica. Né? Esse é o problema do milênio, né? Esse é parte do problema do milênio. Né? Então, é o gap de massa. Por que se forma o gap de massa na cromodinâmica quântica? Ninguém sabe. Aliás, acredita-se existirem partículas chamadas gluons, que são estados ligados de gluons, que até hoje a gente nunca observou também. A gente só acredita que elas existem por causa de simulações na rede, mas esse é outro problema em aberto. Onde estão as gluons? Mas a lenda é que você vê com o SUS e resolveram isso. Possivelmente, que você ganha mais limpos, né? Possivelmente. Mas Vamos só fazer uma última conta. Ninguém ganhou sentar. Não, é porque no final você vai ter que quebrar a Suzy e continuar com as mesmas... É aí que é um bicho, né? O Schiffman, na década de 80, fez muita conta com isso, em relação a você colocar a Suzy, fazer as contas que você quer e depois quebrar ela. Só que você tem que saber exatamente em que escala ela é quebrada para você poder fazer alguma conta que possa ter alguma fenomenologia. E ninguém sabe ainda, então fica uma coisa meio que ainda solta. Se um dia descobrir que isso perceber existe, descobrir em que escala exatamente ela é quebrada, vai se tornar uma ferramenta útil na fenomenologia. Hoje não é. Hoje é uma ferramenta teórica. Se existir, se descobrir a escala que quer. Eu rezo que exista, da forma como a gente quer, numa escala alcançável. Existir, existe, ou teoricamente... Pois é, mas são a matemática está lá, a gente acredita nisso, eu também acredito, eu tenho fé, mas no meu entender, até que seja medido, é uma questão de approach, né? É uma questão pessoal que ninguém tem que concordar. Eu considero a matemática como um instrumento de pesquisa física, mas, no meu entender, quem dá a última palavra é o experimento por definição de física, de ciência da natureza. Né? Mas, vamos lá. Última coisa para a gente poder ir embora. Vou passar um pouquinho da hora, não pode perder o tempo durante o apagão, então eu vou usar isso como desculpa. É só eu falar o seguinte: bom, a gente chegou até aqui. E a gente tem a derivada covariante, para quando a gente estiver lidando com as partículas, a gente sabe como atuar com ela em diferentes representações. Só que esse campo AMI que está aparecendo em tudo quanto é lugar aqui, em princípio, ele não vai a lugar nenhum. Ele não tem termos de derivada nele. Que nem aconteceu com fóton. Então a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez com fóton. Então no caso do fóton, eu vou chamar de fóton por um abuso de linguagem, no caso do campo AMI abeliano, né, a gente viu que a gente conseguia provar que o termo quadrático em A
com até duas derivadas, invariante de Lorentz, invariante por transformação local de fase, é univocamente determinado como sendo Maxwell. Então a gente poderia tentar seguir o mesmo caminho aqui. Seria uma loucura, ia dar um trabalho desgraçado. Então a gente vai usar a segunda forma que a gente usou, usando a derivada covariante, para poder calcular quem vai ser o análogo do F' na nossa teoria. Então vamos lá. A gente vai calcular explicitamente. A conta é a mesma que a gente fez antes. Inclusive a única mudança foi a que eu apontei antes. Então vamos fazer só para efeito de completeza, né? Então isso aqui vai dar. Vamos lá. Para essa conta a gente não precisa abrir. A gente pode deixar ele vestido. Ficou uma frase meio... A gente não precisa despilo. Então vai ser dmi atuando em F menos trocado em por μ. Então vamos lá, isso vai dar dmi, esse F é um F qualquer, a gente sabe que é um F. dmi atuando em F. Vamos lá, menos IG. dmi vai atuar no ani, F. Agora, esse dmi vai passar por cima do ani e vai atuar no F. Menos IG, ani, dmi atuando no F, menos IG, ami atuando dmi de F, menos IG com menos IG dá menos G2. Ami, ani atuando no F, menos trocar mi com mi. Agora, quando eu trocar mi com mi, esse cara aqui não vai mudar nada. Não vai morrer. Como a gente viu antes, quando eu trocar mi com mi, esse cara aqui não vai morrer. Então vai dar menos IG, dmi, ani, menos dmi, ami. Esse cara menos o trocado, né? Agora, esse aqui, ani, dmi, e aqui eu tenho ami, dmi. Lá eu vou ter com sinal de menos os caras na ordem trocada. Eu vou ter o ami dmi e o ani dmi. Então esse cara vai morrer e esse cara também vai morrer com os respectivos que aparecem lá. Menos G2. Aqui eu vou ter ami, ani, menos ani, ami. Então esse é o ponto que modifica em relação à conta anterior. No caso do eletromagnetismo, isso aqui é zero. No nosso caso, não. Porque esses ami e ani estão vestidos com matrizes, que não comutam. Então o que a gente obtém é menos IG F', onde F' é dado por dmi ani menos dmi ami, fatorei um menos IG, então tem que aparecer menos IG também. Em notação matricial. Só que cada A desse está vestido com seus TAs. Então significa que esse cara também vai poder ser escrito da mesma forma. Porque aqui eu vou escrever dmi ani ATA, ATA. Aqui eu posso escrever com TB, TC, vai me dar o computador TA. Então eu posso escrever também aqui F' é igual a F' A, não é estilizado, TA, onde F' A é igual a... Agora está aqui, vai vir ami D, ami C, TB, TC, já tinha o menos IG. Daqui vai vir FI, BCA. Então esse I com esse menos I cancela, sobra o mais G. AID, AIC, FABC. Perdão? Então seja isso aqui.
isso, né? Obrigado. Deixa eu ver também. Então essa é a fórmula. Bom, a derivada covariante, a comutadora da derivada covariante vai dar uma estrutura desse tipo, escrita aqui acima, vestida, por assim dizer, a nomenclatura que eu estou adotando, e eu posso pegar cada um desses pedaços dela correspondente a cada campo, né? Agora aqui a gente vai ver explicitamente o que a gente tinha falado antes. Dentro do próprio F, não tem só a parte de Maxwell usual, mas tem uma parte envolvendo dois campos. Agora, isso aqui não é Lorentz invariante nem SUN invariante, então eu preciso contrair todos os índices. Se a gente tivesse feito a conta de outra forma, a gente ia ser levado a uma contração específica de índices, que nem a gente foi levado outra vez, que é basicamente F' e F' com os A's contraídos também. Então, em Maxwell, o análogo de Maxwell, vou chamar de L Young Mills, Young-Mills puro, né? Vamos colocar assim. A gente vai poder escrever também como menos 1/4, como da outra vez. F'(A), F'(A). De tal forma que todos os índices estejam contraídos. Isso aqui, no fundo, do ponto de vista do SUN, é um traço de F'. F' é menos uma constante. Mas a gente já está colocando aberto porque é mais conveniente escrever assim. Só falta um detalhe. Esse detalhe é como que esse cara, ou esse cara aqui em particular, se transforma por uma transformação de gauge. Então é o último detalhe. E é outra conta que eu tinha. Trouxe? Acho que eu trouxe, mas tá pequenininha. Faça na próxima aula. É um pouco maior. Só vou fazer essa conta rapidinho. Que é papum. E a gente vai para casa. Casa não, infelizmente não vou para casa não, mas... a gente definiu então assim, né? E depois eu faço as considerações. Vamos pegar aqui a F, né? Então vamos supor que F' se transforme como UF. Né? Então dmi do F, o dmi do F tem que se transformar como U dmi de F, que é a derivada covariante. Quando eu tomar o dmi disso aqui, também é uma derivada covariante. Então se o que está dentro se transforma com U, isso aqui também vai se transformar com U. Quando eu tomar dmi dmf, também vai se transformar com U. Então esse objeto da esquerda todo, se F se transforma com U, esse objeto da esquerda todo tem que se transformar com U também, pela esquerda. Porque a derivada é covariante, beleza? Então esse objeto da direita, seja lá qual for, no final do dia tem que se transformar com U. É que eu estou fazendo simbólico, F' e aqui deu F. Só que a gente sabe que esse F' se transforma com U pela esquerda. Então, para F'U virar UF, o único jeito é esse. Então, esse objeto aqui se transforma como sendo a sua transformação da SUN, ele vestido, transformação inversa da SUN para o outro lado, se transforma na adjunta. No caso do eletromagnetismo, lembre, aqui perde a estrutura matricial, isso aqui vira uma fase e uma fase oposta que se cancelam. O F é invariante. Então a gente tem alguma coisa que a gente já tinha. O nosso F' era invariante de Guide. Agora não. O nosso F' não é mais invariante de Guide. E é por isso que a gente tem que contrair esses índices aqui. Se eu botasse A e B, esse objeto aqui não ia ser invariante sobre o SUN. Então tem que contrair esses índices ou tomar o trânsito, se vocês preferirem. Tá na mesma. E por fim, a outra modificação é, se cada um desses F's carrega dA menos dA, né, mais G AA, quando eu calcular FF, vão aparecer coisas do tipo
DA, AA, mais AA, AA. Ou seja, aparecem vértices que tem 3 luas, ou seja lá o que for, né? E aqui aparecem vértices que tem 4 luas, ou seja lá o que for. Ou seja, a nossa teoria, mesmo na ausência de matéria, possui interação. O aparecimento disso aqui é justamente toda a glória e todo o pesadelo das teorias de N-. A gente vai ver isso melhor mais pra frente. Obrigado.